O sol da Zâmbia não perdoa. No Vale de Luanga, ele é um deus implacável, um olho de fogo que tudo consome. Durante a estação seca, a terra racha como pele velha, os rios recuam e se tornam meras memórias de água, e a vida se agarra a um fio tênue e empoeirado. Para a maioria, é um tempo de provação. Para um exilado, é o fim certo. Mas o destino, com sua ironia cruel, havia sentenciado 3 machos de hienas de clãs diferentes ao mesmo purgatório. 3 estranhos unidos pelo fracasso e pela fome. Esta não é uma história de reis ou de impérios. Essa é uma crônica da ralé, dos deserdados, dos sobreviventes. Esta é a saga de Chimpembele, Kafui e Lunga. 13 hienas machos que batalharam até o último segundo para continuar respirando. Chimpembele era o mais velho. Seu nome na língua local significa rinoceronte, um título irônico para uma criatura marcada pela derrota. Apesar de ter sido um macho reprodutor em seu clã, um status conquistado com sangue e submissão, uma nova geração mais forte e mais audaciosa o depôs e as fêmeas o expulsaram. Agora, ele caminhava com o peso da idade e da memória de um passado de utilidade, substituindo pela paranoia de continuar existindo. Depois, havia Kafui, batizado com o nome de um grande rio. Ele era a própria imagem da juventude frustrada, forte, de ombros largos e mandíbulas que poderiam triturar ossos de búfalos como se fossem gravetos. Sua expulsão não foi pela idade, mas pela ambição. Em um clã de hienas, a hierarquia é tudo, uma escada social rígida onde os machos ocupam os degraus mais baixos e as fêmeas lideram. Kafue, impaciente e arrogante, desafiou essa ordem. Ele tentou se aproximar de uma fêmea de alto escalão fora do tempo permitido, um crime imperdoável no mundo das hienas. Punição foi rápida e brutal: exílio. E por fim, Lunga. Seu nome era o de um rio menor, mais sinuoso, e assim era ele. Lunga não tinha a força de Kafue nem a experiência de Chimpembele. Ele era magro e não aparentava nada de especial. Sua especialidade era a sobrevivência no nível mais básico. Em seu clã, ele era o último a comer, o alvo de todas as frustrações. Sua expulsão foi quase um descuido. Em meio à seca e à escassez, o clã simplesmente se moveu e Lunga, fraco demais para acompanhar, foi deixado para trás. O cenário desse encontro de machos exilados foi a carcaça de um impala, morto não por um predador, mas pela própria sede. 3 figuras convergiram para o mesmo ponto de esperança mútua. A tensão era palpável, um campo elétrico de desconfiança. As regras da savana ditavam um confronto, mas algo diferente aconteceu. Talvez fosse o calor opressivo, a exaustão que pesava sobre os ossos de todos eles. Talvez, ao olharem um para o outro, eles não viram rivais, mas reflexos de seu próprio desespero. O cheiro da derrota era o mesmo em todos eles, e eles se aproximaram e comeram. Em um acordo silencioso, quebrado apenas pelo som de ossos se partindo, eles se alimentavam do que a natureza havia disponibilizado, juntos, não como um clã, mas como náufragos partilhando uma tábua em um oceano de poeira. A aliança havia sido forjada, não com base na lealdade, mas na pura e pragmática necessidade. Depois disso, eles não se separaram mais. Os primeiros dias foram um teste de paciência. 3 vontades, 3 histórias, 3 formas de sobreviver colidindo constantemente. Kafue, impetuoso, queria caçar. Ele viu os rebanhos enfraquecidos de zebras e gnus e sentiu o chamado do sangue. Ele os perseguia com uma fúria cega, gastando uma energia preciosa apenas para falhar. Uma única hiena, mesmo uma forte como Kafue, tem poucas chances contra um rebanho alerta. Chimpembele o observava com uma resignação cansada. Ele sabia que a caça em grupo exigia coordenação, uma sinfonia de movimentos que eles estavam longe de dominar. Lunga, por sua vez, desaparecia por horas, seguindo os voos dos abutres, farejando a morte à distância.
retornando com um osso velho, um pedaço de pele, migalhas que apenas acentuavam a fome. A fome, inclusive, era uma presença física, uma quarta integrante do grupo. Ela corroía a carne e a razão. Ela os tornava irritadiços. Kafui rosnava para Lunga quando este se aproximava demais do seu espaço pessoal. Chimpembele tinha que se interpor não com força, mas com uma presença imponente que dizia: ainda não. A sobrevivência deles dependiam daquela frágil trégua. Eles aprenderam a se comunicar em uma linguagem gutural de grunhidos, risadas e posturas. Apesar da esmagadora mordida de hienas e do alto nível de inteligência estratégica, machos exilados são praticamente carcaças ambulantes caso não encontrem um novo clã para aderir. As fêmeas que são maiores, mais fortes e mais experientes em combate. Desafio para eles era a tarefa cotidiana de simplesmente se alimentar. A primeira vitória real veio na forma de um javali africano velho e doente, que se afastara de seu grupo. Foi Chimpembele quem o viu, notando sua caminhada vacilante. Não foi uma caçada bonita ou coordenada. Na verdade, foi fácil, pois a presa estava enfraquecida demais para fugir. Mas era a energia que essas hienas precisavam para se fortalecer. Eles comeram até seus estômagos incharem. Deitados sob a sombra rala de uma acácia pela primeira vez, havia silêncio. Não o silêncio tenso da desconfiança, mas o silêncio da satisfação. Pela primeira vez, eles pareciam se olhar com respeito, entendendo que aquela aliança maluca poderia significar sobrevivência. Naquele momento, eles não eram 3 exilados, eram uma unidade. Mas o Vale de Luangwa tem seus próprios governantes. O sucesso, por menor que seja, atrai atenção indesejada. O território que eles agora percorriam pertencia ao clã Nifu, um dos mais poderosos do vale. Era liderado por uma matriarca enorme e temível chamada Nzinga. A líder governava com uma inteligência cruel. Seu clã, com quase 40 membros, era o terror do Rio Seco. O encontro era inevitável. Se arrumassem brigas, eles seriam facilmente abatidos. Nossos 3 parceiros encontraram a carcaça de um gnu, provavelmente vítima de uma doença. Era um banquete, uma chance de acumular reservas de gorduras para os dias ainda mais difíceis que viriam. Parecia que a mãe natureza estava cooperando com eles, mas o presente se transformou em armadilha. O cheiro de carne fresca viaja longe no ar seco e viajou diretamente para as narinas do clã Nifu. Eles chegaram como uma onda escura no horizonte, várias hienas movendo-se com a confiança arrogante de quem possui a terra. As famosas vocalizações das hienas, que soam como risadas para os ouvidos humanos, encheram o ar. Mas não havia humor naquele som. Era uma sinfonia de poder, uma declaração de domínio. Nzinga estava na frente. Ela não precisava correr, sua simples presença era uma arma. Kafui, em sua juventude, com o estômago cheio, sentiu a fúria subir. Ele eriçou a crina dorsal, um ato de desafio instintivo. Chimpembele imediatamente colocou o corpo na frente dele, um rosnado baixo pedindo contenção. Lunga já havia recuado vários metros, tornando-se um com as sombras do capim. Nzinga parou a poucos metros de distância, seus olhos negros e sem emoções fixos em Chimpembele. Ela o reconheceu pelo que ele era, um macho errante, um ninguém. Os membros do seu clã estavam do seu lado. A única resposta para um macho exilado é a submissão total. Chimpembele abaixou a cabeça e o rabo, um gesto de apaziguamento. Ele tentou se afastar lentamente da carcaça, mas Kafui não se moveu, e esse foi um erro catastrófico. A reação do clã Nifu foi instantânea e avassaladora. Dezenas de corpos se lançaram sobre eles. Chimpembele, apesar de sua submissão, foi atacado, mordido nos flancos e nas costas enquanto tentava proteger o tolo do Kafui. Kafui lutou com a fúria de um demônio, mas era 1 contra 20. As hienas de Nzinga não tentavam o abater, não imediatamente. Elas estavam punindo, ensinando uma lição com uma brutalidade metódica, enquanto o feriam em várias partes. Nzinga apenas observava. Quando Kafui estava no chão, ela deu um sinal em forma de som. O ataque cessou tão rápido quanto começou.
O clã Nifu tomou a carcaça, seus sons de alimentação ecoando como um insulto nas planícies silenciosas. Chimpembele, sangrando de uma dúzia de feridas superficiais, aproximou-se de Kafu. O jovem guerreiro estava terrivelmente ferido. Ele tremia, não de frio, mas de choque e humilhação. Lunga reapareceu cautelosamente. A covardia o fez escapar do pior. Naquele momento, a aliança quase se desfez. A imprudência de Kafui quase arruinou tudo. Para 3 machos de hienas sem um clã, a sobrevivência se baseava em evitar conflitos, não em provocá-los. A recuperação de Kafui foi lenta e dolorosa. A seca atingiu seu pico e o sol parecia sugar a própria vida do ar. Por semanas eles sobreviveram de restos. Lunga se tornou essencial. Seu nariz para a morte os guiando a carcaças velhas e ossos que até os abutres desprezavam. Chimpembele guardava Kafui, protegendo-o de chacais e outros oportunistas enquanto ele se recuperava. A dinâmica havia mudado. O forte agora era o fraco e os outros dois, o experiente e o covarde, se tornaram seus guardiões. Kafui, pela primeira vez em sua vida, experimentou a dependência. A humilhação deu lugar a uma gratidão silenciosa. A aliança então se aprofundou, reforçada não mais pela necessidade, mas pelo sacrifício. Quando Kafui finalmente pôde colocar peso em sua perna, ele estava diferente. O fogo e juventude ainda estavam lá, mas agora era controlado, forjado na dor. Outra oportunidade veio com o cheiro de carne na brisa noturna. Um filhote de búfalo, separado de sua manada durante um ataque de leões, jazia ferido e vulnerável em um leito de rio seco. Era uma recompensa imensa, energia suficiente para semanas, mas eles sabiam com uma certeza arrepiante que não seriam os únicos a reivindicá-la. Eles chegaram ao filhote primeiro, sob o manto da escuridão. Mas logo as silhuetas familiares do clã Nifu apareceram na crista do barranco do rio. Nizinga estava lá, uma rainha vindo para coletar seus impostos. Dessa vez, porém, algo estava diferente. O clã Nifu não estava em força total, era um grupo de caça menor, talvez uma dúzia deles. E dessa vez, nossos 3 exilados não recuaram. Eles se postaram lado a lado, uma linha única e desafiadora na areia. A fome falou mais alto do que o medo agora. Nizinga e seu clã desceram para o leito do rio, esperando a submissão de sempre. Mas ela não veio. O que eles viram foi algo que os confundiu. 3 machos de baixo status, 3 ninguéms, recusando-se a ceder. A luta que se seguiu não foi o caos unilateral de antes, foi estratégia. Chimpembele, o velho general, sabia que não podia lutar contra todos. Eles eram os mais fracos. Ele mirou então em um único alvo, uma fêmea subalterna mais grande. Ele e Kafui atacaram juntos, um ataque coordenado e brutal que a pegou de surpresa. O objetivo não era abater, mas incapacitar e criar insegurança. Enquanto a atenção do clã se concentrava no ataque principal, Lunga, o fantasma, entrou em ação. Ele não lutou, ele correu zigue-zagueando por entre os combatentes e afundou os dentes no filhote de búfalo. Com um puxão desesperado, ele rasgou um enorme pedaço de carne do flanco da presa e disparou na escuridão. Ele repetiu a manobra uma vez mais. Ele era um ladrão no meio de uma batalha campal. O trio precisava apenas de um pedaço, não da presa toda. Uma estratégia perigosa, mas inteligente. Nizinga, furiosa com essa insubordinação sem precedentes, lançou-se sobre Chimpembele. Suas mandíbulas se fecharam no pescoço do velho guerreiro. Por um momento pareceu o fim, mas Kafui, vendo o perigo, desferiu uma mordida poderosa no quadril de Nizinga, um lugar vulnerável e doloroso. A grande matriarca sentiu dor e soltou Chimpembele para se virar contra seu agressor. Naquele instante de hesitação, a batalha mudou. O clã, vendo sua líder ferida e a carcaça sendo roubada pedaço por Lunga, vacilou. A coesão deles se quebrou e a luta não valia mais a pena. Com um rosnado de pura frustração, Nizinga ordenou a retirada. E eles se foram. No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo som de respirações ofegantes e pelo gotejar de sangue na areia, os 3 estavam de pé, feridos, exaustos, mas vitoriosos. O trio de machos pensaram que comeriam pedaços da presa, mas acabaram se fartando com carne fresca e abundante.
O plano que inicialmente os daria pedaços de carne agora os entregava um verdadeiro banquete. Eles não comeram com a urgência desesperada de antes. Eles comeram como vencedores. Chimpembele, com um novo corte no pescoço que se juntaria à sua coleção de cicatrizes, olhou para os seus companheiros reconhecendo o poder da união. Eles não eram mais meros exilados, eram um clã de 3, forjado não pelo nascimento, mas pela rejeição, pela fome e pela vontade indomável de ver o nascer de um novo dia. As primeiras gotas de chuva que se aproximava começaram a cair, cada gota lavando as feridas e dissipando a poeira, prometendo o fim da seca. Para o vale de Luangwa era um alívio, para Chimpembele, Cafu e Lunga era apenas o começo. Eles haviam sobrevivido. E no mundo implacável da savana, sobreviver é a única vitória que importa. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por ver. Fui!